Cirurgia plástica de facelift. Muitas pacientes têm a dúvida, será que chegou a minha hora? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Dr. Hildo Fernandes, sou cirurgião plástico em Natal há 25 anos e eu tenho dois propósitos de vida. O primeiro é me realizar profissionalmente, atendendo e operando as minhas pacientes. E o segundo é aqui na internet, trazendo informação confiável e de qualidade para você. Por isso, já aproveita e mande esse vídeo para aquela sua amiga que está interessada no assunto, mas ainda tem dúvidas. E também me segue aqui no canal. Mas afinal, o que significa facelift? Evidentemente que facelift é uma expressão do inglês, que significa lift, suspensão, suspensão da face. Justamente naquelas alterações senis, já com o passar da idade, em que algumas coisas começam a descer um pouquinho, a flacidez começa a sofrer a ação da gravidade e nós temos algumas flacidezes e descidas em algumas regiões da face, nos 3 terços da face, superior, médio e inferior, incluindo também o pescoço. Então a cirurgia de facelift ou suspensão facial, ou mais comumente chamada em português de ritidoplastia, dando mais ênfase à cirurgia de correção das rítides, ou seja, das rugas, é uma cirurgia que promove o rejuvenescimento através da tração superior dessas estruturas já mais senis. A artificialidade de uma cirurgia de facelift passa muito por uma má indicação do procedimento. Às vezes, pacientes que não têm aquela indicação tão clara, com a pele ainda com a boa turgência, com a boa elasticidade, não se prestam muito bem a esse tipo de cirurgia. Ou também, às vezes, pela mão pesada do cirurgião. Então, o resultado deve ser natural. É isso que o cirurgião deve procurar. Sem grandes trações, sem grandes ressecções de pele, apenas o ajuste do excesso de flacidez cutânea, tanto no pescoço quanto na face. Isso promove resultados mais naturais, mais confortáveis, com cicatrizes bem posicionadas e de boa qualidade. Aquela paciente que tem uma qualidade de pele, que já mostra uma flacidez muito intensa, com perda da sua elasticidade. Lembrando que alguns pacientes têm um envelhecimento precoce da pele, seja por questões genéticas, ou seja também por uma grande exposição ao longo da vida ao sol. O sol e o fumo também são grandes inimigos da qualidade da pele. Portanto, a gente sempre orienta o paciente à proteção solar e também à abstinência do fumo. Esses pacientes que têm essas características cutâneas, com grandes flacidezes, com algumas alterações que a gente chama em bulldog, com aquela pele flácida na região do ângulo da mandíbula também, o bigodinho chinês, aquelas rugas e pés de galinha, são várias alterações que nos demonstram que esse paciente pode ter uma boa indicação de suspensão da face ou do facelifting. Já as rugas mais fininhas, elas não se beneficiarão tanto da cirurgia de face. Por serem superficiais e a cirurgia de face tratar principalmente aquela flacidez e as estruturas mais profundas da face, não haverá grande alteração. Portanto, aí nesse caso a gente promove alguns procedimentos ancilares ou superficiais ou adjuvantes, como por exemplo os peelings a laser ou peelings químicos. Eles oferecem o melhor resultado nesses casos. E provavelmente você já faz uso de alguns procedimentos cosmecêuticos, seja o preenchimento de ácido hialurônico ou mesmo toxina botulínica. Isso é muito comum e na verdade é o que é preconizado. Aquelas alterações mais precoces e pacientes mais jovens, realmente essas abordagens são mais interessantes e devemos reservar a cirurgia de face para casos mais agressivos, casos realmente de maior necessidade. Portanto, os cosmecêuticos eles têm avançado muito em sua tecnologia e, de certa forma, adiado um pouco a indicação da ritidoplastia, do facelifting, mas ele sempre terá o seu lugar. Qual é a indicação do facelift, portanto? Quando depois de você ter feito uso de todos esses procedimentos ancilares, preenchimentos e toxina botulínica, ainda assim a flacidez persiste, ele não consegue melhorar com esses procedimentos. Então, eu acho que chegou o momento da boa indicação do facelifting. E uma pergunta que é muito recorrente, muitas mulheres perguntam, e homens também, existe uma idade limite, existe uma idade ideal para pensar em fazer um facelift? Primeira coisa, essa resposta depende de uma característica extremamente individual do paciente. Tem pacientes que, como já falei, eles podem sofrer um processo de envelhecimento mais precoce da pele, exigindo essa intervenção mais precocemente. Mas o principal de tudo é o seu bem-estar. Se você está se sentindo bem com a sua face e acha que pode esperar, segurar um pouquinho essa cirurgia, não há problema algum. Então é uma associação de
uma resposta individual sua, com a sua percepção e a sua autoestima. Se ela estiver tudo bem, não há por que indicar mais precocemente. A gente pode deixar um pouquinho mais para frente. Lá pelos seus 60, quem sabe até 70 anos de idade, alguns pacientes vêm com essa demanda. Tem um caso até sobre Pitangui, sobre cirurgia de face, que ele conta que chegou uma vez no consultório dele uma italiana, porque ele recebia muitos pacientes de fora do país. E essa senhora, já muito idosa, né? Ela entrou na sala dele e ele disse, e ele mesmo confessa, quando ela passou pela porta do meu consultório, eu já sabia qual era a indicação dela. Eu tinha certeza que ele ia fazer cirurgia de face. Quando, na verdade, para a surpresa dele, ela manifestou o desejo de operar as mamas. Eram as mamas que para ela incomodavam, que eram flácidas. Ela achava flácida, tinha que fazer a suspensão, colocar uma prótese, uma paciente já bem idosa. E ela estava bem consigo mesma. A face não era o problema. Então a face apenas é uma marca de vida dela, mas que ela se olhava para o espelho e a única coisa que incomodava no espelho quando estava despida eram justamente as mamas muito flácidas da velhice, né? Já da terceira idade. E é curioso que ele diz aí, é um grande exemplo, né? Uma grande lição que ele tirou. Nunca tente adivinhar o que o paciente quer, porque a sua percepção pode claramente não ser a dele. Então a gente tem que respeitar o que o paciente deseja. Se ela está com a face enrugadinha e ela está feliz, não há indicação de cirurgia de face. A maior contraindicação para uma cirurgia é o paciente não querer ser operado. Essa é a maior de todas. Assim como as mulheres, os homens têm procurado muito a cirurgia de face, né? A vaidade masculina é uma realidade também, todo mundo quer se apresentar melhor, né, para a sua sociedade. E são poucas as características que diferem da cirurgia. Tecnicamente, basicamente é a mesma coisa. Nós só temos que chamar a atenção que no homem, alguns ângulos, alguns delineamentos são menos acentuados que na mulher. Então a gente deve preservar essas características da face masculina, senão a gente pode acabar acarretando uma feminilização desta face. Apenas isso, esse é o cuidado, alguns posicionamentos também de cicatrizes por conta do uso da barba masculina, evidentemente que a distribuição de pelos na face é diferente da mulher. E nós temos que preservar isso também e pensar nisso na hora de programarmos o posicionamento dessas cicatrizes, apenas essas pequenas diferenças. E agora eu quero apresentar a vocês uma convidada muito especial que vai nos ajudar para visualizar a cirurgia plástica de face. Muitos perguntam onde ficam posicionadas as cicatrizes da cirurgia de face. E aqui nós temos o posicionamento na região pré-auricular, bem na frente da orelha, numa preguinha natural na frente da orelha. Essa cicatriz ela contorna o lóbulo da orelha, vai para a porção posterior e a gente descarrega toda a tensão, principalmente do pescoço, numa cicatriz que fica dentro da região pilosa, da região posterior da cabeça. E ela pode se alongar também. Quando pretendemos fazer a suspensão da testa, essa cicatriz, além da parte anterior da orelha, ela pode também invadir um pouquinho a região da têmpora, sempre dentro da região pilosa, ou para quando a gente não tem intenção de tracionar demais e subir muito a linha do cabelo, podemos fazer também uma incisão pré-pilosa, exatamente na transição da implantação dos cabelos. Esse é o posicionamento clássico das cirurgias de face. E outra abordagem também que podemos fazer, principalmente para tratar a região do platisma, na região central do pescoço, quando a gente observa, quando o paciente contrai o pescoço, aquelas bandinhas, aquelas barrinhas que tem aqui no centro, né? E a gente pode fazer o tratamento, o alisamento dessa região aqui através de uma abordagem direta com uma cicatrizinha aqui no submento, debaixo do queixo. Então, basicamente, são cicatrizes muito bem posicionadas. As cicatrizes de face, normalmente, elas ficam de boa qualidade e não trazem grandes complicações e são muito imperceptíveis. Uma das principais queixas que demandam a procura dos pacientes por uma cirurgia de face é justamente a papada, seja o excesso de gordura ou também de pele, nessa região aqui do submento, abaixo do queixo, abaixo da mandíbula, que causa um apagamento desse ângulo cérvico-facial, esse ângulo bonito. Então nós perdemos esse ângulo. A cirurgia, ela promove um melhor delineamento dessa região do ângulo da mandíbula e uma agudização desse ângulo, que promove uma jovialidade maior, principalmente no perfil dessa paciente. Lembramos que para fazer uma cirurgia mais complexa dessa do pescoço, principalmente de papada, a gente não aborda apenas o pescoço. Nós temos que fazer a tração, né, dos tecidos e também o reposicionamento desses tecidos profundos em monobloco também com o terço médio da face, mais ou menos aqui na região da bochecha, na região malar.
resultando das cicatrizes pré-auriculares, como eu falei, à frente da orelha, e toda essa tração que nós fazemos nesse sentido, ela é descarregada dentro de uma incisão que está dentro do cabelo, portanto, absolutamente imperceptível. E quanto ao pós-operatório, dói? Você passa muito tempo para voltar às atividades normais? Bem, essa é uma questão com resposta que eu diria que, até certa forma, surpreendente, porque, embora a cirurgia de face cause uma grande manipulação nas estruturas superficiais e profundas da face, por incrível que possa parecer, é uma cirurgia que é muito pouco dolorosa. O pós-operatório é muito bem tolerado pelos pacientes. A queixa de dor é muito infrequente e, quando ela existe, de pequena intensidade, que é debelada com anti-inflamatórios simples. E quanto ao retorno às atividades físicas e trabalho, nós devemos lembrar que a face ela tem um sistema de drenagem muito potente. Embora ela possa inchar até consideravelmente, mas ela também tem esse poder de desinchar, de murchar, de ficar sequinha muito rápido, de forma que em torno de um mês aproximadamente, o paciente já tem condições, inclusive, de voltar às suas atividades sociais, ao seu convívio social, já com pequeníssimas limitações. E lembrando que, quando se trata da mulher, ainda existe também o artifício de você poder usar também algumas maquiagens que são verdadeiras camuflagens para cicatrizes ainda recentes e que ainda por cima elas trazem fator de proteção solar, que além de melhorar esteticamente, ela também promove uma proteção solar a essas cicatrizes, permitindo que você saia às suas atividades, seja física, laboral ou mesmo recreativas, normalmente, em pouco tempo. E se eu puder deixar uma única mensagem para você, para seguir no pós-operatório, é dizer que pelo menos 50% do resultado depende de você. O cirurgião fez a sua parte, mas é o paciente depois que deve seguir essas orientações à risca e também sempre se protegendo do sol, evitando muita exposição solar, uma alimentação adequada, as drenagens linfáticas, ou seja, siga as orientações do seu cirurgião, que a possibilidade de resultados satisfatórios é enorme. Bem, e eu agora acabei de fazer minha cirurgia plástica de facelift, estou ansiosa pelo resultado. E aí, doutor, quando é que eu vou ter esse resultado? Quando ele será visível? Quando eu poderei demonstrá-lo? Eu diria duas coisas. Uma coisa talvez seja impactante para você, o resultado é imediato. Quando a gente já tira o primeiro curativo, é possível já ver a diferença. Mas ele pode ser demonstrado, você já pode expor esse resultado? Claro que não. Você vai estar muito inchada ainda, pode haver aquelas equimoses, aquelas pequenas manchinhas, né, de sangue ainda na pele, aquelas sufusõezinhas hemorrágicas que vão desaparecer ao longo de 2, 3 semanas. Então, não é um resultado que você vai poder demonstrar, que vai ser visível para os outros, mas você intimamente já percebe o resultado de cara. Logo depois do primeiro curativo, já é possível vislumbrar o que vem por aí. Mas é claro, é muito precoce ainda, é preciso que você siga todas as etapas de pós-operatório, com o desinchaço, com o cuidado da pele, hidratantes, proteção solar, e lá na frente você terá o resultado pleno ao longo dos meses. Mas, como para qualquer cirurgia, a cirurgia plástica de face também não foge à possibilidade de riscos. Nem tudo são flores, nem tudo é oba-oba, né? Então, eu gostaria de dizer que as complicações possíveis da cirurgia de face, elas são as mesmas inerentes a qualquer procedimento cirúrgico. Sejam elas uma infecção local, o sofrimento cutâneo, o sofrimento de pele, inclusive que pode ter uma pequena necrose local, hematomas, que é o mais comum, mas todos preveníveis e de fácil resolução. E em cirurgia plástica de face, o mais temido, evidentemente, pode ser a lesão de algum ramo do nervo facial que possa causar alguma alteração na mímica da face. Mas evidentemente que tudo isso para dizer a você o seguinte, é uma cirurgia de muita responsabilidade e para você minimizar a possibilidade desses riscos, a melhor indicação é procure um cirurgião plástico habilitado com experiência nesse assunto. E para você ter resultados confiáveis e satisfatórios, é muito importante o seu estilo de vida. É claro que você deve se hidratar muito bem, mas se eu puder dizer uma contraindicação à cirurgia de face, fique bastante claro, é o tabagismo. O fumo deve ser evitado ao máximo possível. Eu diria que uma das contraindicações da cirurgia de face é justamente o paciente que é um fumante, né, em alto nível. O fumo, ele fecha a microcirculação e ele pode comprometer muito a circulação desses retalhos, porque existem descolamentos, áreas de descolamento importantes que dependem desses vasinhos microscópicos que o fumo fecha. Por isso nós podemos ter problemas cicatriciais, ou mesmo de abertura dessas feridas, ou mesmo de áreas de necrose.
Paciente fumante, os fumantes inveterados, como a gente costuma dizer, são contraindicações formais, eu diria, à cirurgia de face. Depois de toda essa discussão sobre a cirurgia plástica de face, vem então a pergunta que vale 1 milhão. Finalmente, doutor, a cirurgia plástica de face vale a pena? Eu acredito que não deva ser eu a responder isso. Eu acho que quem deve responder essa pergunta são as nossas pacientes. Eu tenho agora, inclusive, um pós-operatório recente de uma das minhas pacientes de face, com um caso muito grave de papada, uma papada enorme, cheia com gordura, com muito excesso de pele. E o depoimento dela é muito impactante, porque ela diz, doutor, eu não esperava esse resultado e quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu demorei para tomar a decisão de fazer essa cirurgia. Uma cirurgia que mudou a minha vida. Portanto, essa resposta procure naquelas pacientes que já se beneficiaram com a cirurgia de face. Inclusive, se você tem algum problema com alguma cicatriz que você considera inestética, seja na cesárea, qualquer outro tipo de cicatriz, nós vamos lançar um vídeo na próxima semana falando exatamente sobre esse tema. Portanto, lembre-se, você só vai receber esse vídeo se inscrever nesse canal. Até lá!